Olá, queridos! Vamos a mais uma aula, tudo bem com vocês? Bom, no vídeo de hoje nós iremos falar de alguns problemas e constrangimentos que os mídias nem passam e enfrentam nas democracias. Iremos fazer uma análise crítica do trabalho dos mídias a nível conceitual e a nível político e econômico. Fique ligado à nossa aula até o finalzinho. Inscreva-se no canal do YouTube, siga nossa página do Facebook, deixe ficar o seu gostei e também comente, né? Comente sobre o assunto, é muito importante deixar ficar aí o seu comentário, né? Bola para você e espero que compreenda. E para fazermos esta análise crítica, né, vamos começar mesmo com a parte conceitual. E para isso nós iremos pegar no quarto poder. E vamos analisar esse quarto poder juntos, né, durante esta aula. Então, nós percebemos que o quarto poder, né, para se legitimar, né, quando procura se legitimar, ele coloca-se em pé de igualdade com os outros poderes da nação. Ele coloca-se em pé de igualdade ali com os outros poderes da nação. E mesmo quando reconhecemos o papel do jornalista, do jornalismo na sociedade, de informar, de expressar opiniões, de análise, nós podemos olhar para este quarto poder e perceber que este não possui nenhum reconhecimento, não é igual aos outros poderes, não tem força suficiente igual aos outros poderes. Então, esse poder não é legítimo, tem uma legitimidade viciária. E sobre este assunto, Mesquita 2004, ele conclui que a expressão quarto poder, ela situa-se essencialmente no nível de percepções, aquilo que as pessoas percebem sobre a expressão, sobre o conceito, e esta carece de um rigor analítico. E ele explica isso, né? E para justificar o que ele disse, né, ele pega em 3 pontos que nós vamos ver agora, porque eu destaquei aqui também, que o primeiro é: os mídias e o jornalismo não correspondem à definição clássica de um poder constituído. Quarto poder é diferente dos outros poderes, então não tem como serem iguais esses poderes e não tem como se comparar, porque quarto poder é completamente diferente do poder legislativo. Aquele tem o quê? Tem forças suficientes, né? Tem forças suficientes para ser um poder. Tem uma constituição clássica, enquanto que o quarto poder não tem. E o segundo ponto que Mesquita destaca aqui é que os mídias não se articulam em torno de um centro decisório unificado, coerente, análogo, executivo, legislativo e judicial. E o terceiro ponto é que os mídias representam um campo a um nível, né, de autonomia reduzido, ou seja, os mídias não têm bastante autonomia. A autonomia dos mídias do quarto poder é reduzido. Não podemos comparar quarto poder com o poder legislativo ou executivo. Não há como comparar. Aquele sim é um poder reconhecido, é um poder com reconhecimento. O quarto poder não tem reconhecimento, não tem legitimidade, e a legitimidade que tem é viciária. É viciária por quê? Porque agora, né, as pessoas dizem que o jornalismo atual prende-se nas notícias leves, na crítica. Isso afasta as pessoas. Isso afasta a própria democracia. Eu vou explicar isso na próxima aula, né, sobre o excesso da crítica no jornalismo. Na próxima aula, né, esse problema que nós temos hoje de optar pelas notícias leves. Notícias leves são notícias não sérias, né? E é o que nós estamos a fazer atualmente. Estamos a encher muita crítica no jornalismo e é algo que, quando nós não percebemos, isso vai acabar com a própria democracia e vai afastar as pessoas. Então, sobre isso eu vou explicar na próxima aula. Hoje vamos ver os constrangimentos e problemas que os mídias enfrentam. E o outro problema que podemos destacar aqui hoje é que os mídias, eles não têm uma legitimidade própria. A legitimidade que os mídias têm é viciária, pois é uma legitimidade que é delegada aos demais campos sociais, na própria produção, né, daquilo que os mídias fazem, aquilo que os mídias produzem, as informações que os mídias produzem, interpretam e ficam a publicar, a vincular para todos nós. São informações que dependem de outros campos sociais. Por exemplo, hoje eu estou assim porque sei que não vai fazer muito frio. Então, eu estou assim, não estou a sentir frio. Mas essa informação eu tive em algum lugar. Eu tive onde? Tive, se calhar no telejornal, né, anunciaram que hoje a temperatura estaria assim. É uma informação que os mídias produziram, mas precisaram de um outro campo social nem que o informasse. Ou seja, o quarto poder por si só não produz nada.
A este propósito que Rodrigues, 2001, mesmo reconhecendo que os mídias sejam um campo social autônomo, cujos valores estão associados à garantia da transparência e funcionando como um espelho que viabiliza a visibilidade e a coesão das diversas esferas fragmentadas na sociedade moderna, elas não possuem uma legitimidade própria, possuindo uma legitimidade viciária, isto é, uma legitimidade que é delegada pelos demais campos sociais, sobretudo nas suas funções de expressão pública dos seus discursos. Como argumenta o autor, a capacidade de tornar público e de funcionar como espelho das mensagens dos diversos campos sociais que se tornam num espaço de circulação de ideias socialmente dominantes é um instrumento privilegiado de formação da opinião pública, de interesse particular aos atores do campo da política que muitas vezes recorrem a ele para divulgar, conquistar simpatias ou mesmo legitimar as suas decisões. Então, o próprio trabalho dos mídias, né, depende do trabalho feito e produzido pelos outros campos sociais. Depende do trabalho feito pela política, pela economia, pela religião, né, outros campos. Então, é isso que nós estamos aqui a tentar explicar, que quarto poder só não funciona sozinho, não funciona sozinho, não pode caminhar sozinho, não tem autonomia suficiente para caminhar sozinho. A autonomia aqui é reduzida, precisa dos outros. Jornalistas ligam, que tal? Vocês têm alguma informação aí para nos escrevermos, publicarmos? Quando vocês fazem isso, ligam. Estão mostrando que vocês não são legítimos, precisam de outros campos, precisam de apoio, de auxílio, nem de informações, do trabalho feito por outros campos para poder produzir, interpretar e informar as pessoas. Essa é a crítica, nem que Rodrigues vai fazer sobre o quarto poder. Por exemplo, a ideia das fontes de informação. Fontes de informação, né? Também já falamos de fontes de informação aqui, já dissemos quem são, o que fazem, né? A ideia das fontes de informação também representa, né, a dependência que os mídias têm dos outros campos. Por exemplo, eu dei aqui aquele exemplo da previsão do tempo, né? Ligou para alguém ou teve que consultar algum documento ou, sei lá, um especialista neste campo que lhe desse essa informação de que hoje iremos 30, 20 graus. Então, a dependência dos mídias, né, nas fontes de informações também é uma prova de que, por si só, quarto poder, jornalismo, não produz nada. Por si só, precisa dos outros campos. É um poder que tem uma legitimidade viciária. É um poder não constituído na nação. Outro aspecto que temos que destacar é a ideia da objetividade. A objetividade, meus caros, ela foi produzida, foi inventada, né, para isentar o jornalista das responsabilidades das informações que produz, pois são informações que pertencem a outros setores, né, que pertencem à agricultura, que pertencem à economia, economia e agricultura é a mesma coisa, né? Que pertence à política, a não sei o quê. Então, é necessário que o próprio jornalista seja objetivo, pois aquelas informações são de outros setores. Por isso que colocou-se essa ideia da objetividade para isentar o jornalista. E tudo isso que nós já vimos aqui prova que as instituições dos mídias, né, funcionam a um nível de dependência em relação aos outros poderes. O quarto poder, né, funciona no nível de dependência, o jornalismo funciona no nível de dependência, né? Então, este poder é um poder dependente, é um poder que depende dos outros campos sociais, das outras categorias, dos outros setores, diferente dos outros poderes. Outros poderes são autônomos, têm forças suficientes, têm uma constituição clássica, enquanto que o poder aqui no jornalismo é dependente, depende dos outros setores, né, das outras funções, dos outros poderes. Agora vamos analisar, né, numa perspectiva econômica e política. A própria liberdade de imprensa passa de um ideal, né, sobre o qual o jornalismo procura orientar e credibilizar a sua atividade. E como disse Rodrigues, né? Deixa eu só procurar. Como disse Rodrigues, 2001, em nome da liberdade de imprensa se praticam todo tipo de tirania e limitações ao direito de acesso à informação. Então, a liberdade de imprensa está aqui, que é usado para orientar e credibilizar a própria atividade jornalística.
seja aqui um espaço importante para a reflexão sobre a ideia de que a dependência dos mídias sobre os discursos produzidos nos outros campos sociais, quando se trata da política cuja lógica funcional baseia-se na ação comunicativa dos seus processos, eles tendem a reproduzir as posições que as instituições políticas consideram mais importantes para garantir a sua legitimação. Quem diz isso é o Chancès, 1989. Isto é, mesmo que se considere o fato de o discurso dos mídias ser produzido a partir dos critérios de seleção, ele depende do que as instituições politicamente relevantes da sociedade definem e dão-lhe como acessível, o que acaba permitindo que as posições e interesses dos setores políticos localizados nessas instituições se reflita como discurso público reproduzido a partir dos mídias. Vamos passar para o outro aspecto, né, que é a economia e a política. Né? Na economia e na política é muito fácil, porque os próprios mídias, né, dependem dos poderes econômicos e políticos de uma sociedade. Os mídias dependem da economia, não dependem? Porque estão ali nos mídias, estão ali a trabalhar, né, naquele campo, porque querem dinheiro. Estão ligados à economia de certo modo. E nós percebemos que os profissionais dos mídias nem são profissionais com baixa autonomia. Por isso que estão ali dependendo da economia e da política. Os jornalistas têm baixa autonomia. Será que você tem autonomia suficiente para sobreviver aqui sem economia e sem política? Percebemos nesse texto que mesmo com a adopção de regulamento de códigos de ética e conselhos de imprensa para fazer face a estes problemas, nota-se que eles continuam a ter uma utilização limitada, uma vez possuírem poucos meios para se imporem, pois, embora ajudem a orientar o trabalho. Muito obrigada pela atenção dispensada. Nos vemos no próximo vídeo com mais um tema que vai ajudar-nos muito a perceber tudo isso, né? Muito obrigada pela atenção. Inscreva-se no canal do YouTube, siga a nossa página do Facebook, deixe ficar o seu gostei, o seu comentário. Beijo, mais uma vez, feliz ano novo. Estamos em janeiro ainda, então, feliz ano novo. Tchau!